Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras, aos que acompanham a sessão aqui na Câmara ou pela internet. Bom, sobre o terceiro setor, o Marcos, Fabrício, vocês que abordaram aqui esse tema, eu acho que o terceiro setor, muitas vezes, ele é mais legítimo do que a própria prefeitura, porque o terceiro setor ele surge de uma forma espontânea. Né? Ninguém foi lá e impôs aula de capoeira para garotada ou jiu-jitsu. Né? São pessoas que se agruparam espontaneamente e isso passou a acontecer e aí a necessidade de ter o apoio do poder público. Então, muitas vezes, o terceiro setor ele é mais legítimo, na minha opinião, do que a própria administração para fazer esse tipo de programa. Eu vou falar aqui sobre as indicações que eu fiz hoje referente à cultura. Na verdade, sim, eu já fiz algumas vezes aqui outras indicações nessa área. Outros vereadores já fizeram também na área da cultura, porque eu acho importante a gente trazer esse tema para debate, porque as pessoas às vezes acham que cultura é um negócio acessório, é um negócio que tem uma importância menor dentro do município. E eu não vejo por esse lado, e vários estudos não veem por esse lado. Se você pegar os estudos que mostram, que compara o nível cultural da população com o desenvolvimento econômico, você vai ver que onde o nível cultural é maior, o desenvolvimento econômico também é maior. Isso porque pessoas que têm acesso à cultura têm uma formação mais rica, têm condição de escolher melhor, de planejar melhor a sua vida. Então, a cultura tem um papel muito importante para a formação de uma sociedade melhor. E essas indicações, elas são basicamente relacionadas ao acesso. Que a gente vê assim, a gente vê muitas vezes, tem uma peça no teatro e vários lugares ficam vazios. Então aí fica aquele negócio, Não, o povo reclama que não tem nada, quando tem ninguém vai. Então a gente precisa não só cuidar do espaço físico do teatro e de trazer as atrações, mas trabalhar para incentivar as pessoas a acompanhar essas atrações culturais. Então é um trabalho que infelizmente o Macatuba perdeu, porque se a gente for ver o nosso teatro, ele tem 20 anos, mais de 20 anos já. A ACEP, que é o tema da outra indicação que eu fiz aí, a ACEP teria mais de 20 anos também se ainda existisse. Então, se nós tivéssemos mantido isso, essa política cultural, desde a época do governo do Dr. João, que foi um visionário naquela época, eu acho que a gente teria hoje uma sociedade muito melhor do que nós temos. O outro ponto é referente justamente à ACEP, na parte de captação de recursos. Eu lembro que no ano passado, a primeira indicação número 1 de 2017, é uma indicação da minha autoria, que eu sugiro ao prefeito, ao executivo, que ele constitua um grupo para estudar as leis de incentivo cultural e incentivo esportivo, enfim, as leis de incentivo fiscal para captar recursos junto das empresas. Isso, em fevereiro de 2017, foi feita essa indicação. Porque muita gente vai olhar as indicações referente à cultura, sobre você descentralizar, promover o acesso, vai falar, o vereador indica que faça as coisas, mas não fala de onde vem o dinheiro, como eu já escutei algumas vezes que eu fiz algumas indicações. Eu já fiz indicações também, como é essa primeira do ano passado, dizendo onde tem o dinheiro. E essa experiência com relação às leis de incentivo, eu tenho por conta do meu trabalho, da empresa que eu trabalhava, é uma das grandes patrocinadoras dos eventos culturais e esportivos. E a gente tem que olhar para casos de sucesso. E o maior caso de sucesso, na minha opinião, nesse ponto, é Lençóis Paulista, uma cidade vizinha nossa aqui, que soube aproveitar muito bem as leis de incentivo fiscal para captar recursos junto das empresas e investir no desenvolvimento das suas atividades. Eu peguei aqui um número, o Teatro Municipal de Lençóis Paulista, que foi entregue no final de 2016, ele custou 7 milhões e 200 mil reais. Então, uma obra de mais de 7 milhões, dos quais 75% foi dinheiro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é aquela que as empresas fazem a doação e depois abate isso no imposto de renda. Eu não tenho dúvidas de que as empresas que têm condição de doar, elas preferem fazer a doação e deixar esse recurso aqui do que mandar esse dinheiro para o governo federal e não ver resultado nenhum. Então, nesse sentido, que ter uma entidade no município é fundamental, porque tanto a Lei Rouanet, que é do governo federal, quanto o PROAC, que é do governo do estado, ele não permite que o dinheiro seja passado diretamente para a prefeitura. Tem que ter uma entidade que faça esse meio campo. Lá no caso de Lençóis, eles constituíram a Associação Lençóense de Incentivo à Cultura. Então, essa associação ela foi responsável pelo projeto de construção do teatro e hoje ela é responsável por contratar todas as peças e atrações que vão para o Teatro Municipal de Lençóis. Então, é por isso que o Teatro de Lençóis sempre tem atração, porque tem essa associação
praticamente mantida com dinheiro de incentivo fiscal, que faz, né, a coisa acontecer. No caso da CEP, pelo que me consta, ela não foi extinta oficialmente. E por que resgatar a CEP e não criar uma entidade nova? Porque as duas formas aqui de captação de recursos exigem que a entidade tenha, no mínimo, 2 ou 3 anos de funcionamento. Né? A CEP, com mais de 20 anos, já cumpriria isso, desde que fosse reativada. Então, é nesse sentido. O dinheiro... não é fácil conseguir o dinheiro, nem da Rouanet, nem do PROAC. Agora, quem não tenta, né, com certeza não vai conseguir. Então, é nesse sentido que eu acredito que a gente precisa olhar para a cultura com esse foco de democratizar o acesso, incentivar o acesso, né, e buscar recursos onde não tem. A Secretaria de Cultura aqui do município fez um trabalho muito bom em conseguir o recurso para a reforma do teatro, lá pelo FID, né, da Secretaria de Justiça, mas a gente precisa avançar mais, principalmente na oferta de atrações culturais aqui no município. Então, é nesse sentido que foram apresentadas essas indicações. Muito obrigado.